versículo 6 ao 9, os irmãos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro de pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e o deserto. Abalarei todas as nações e todas as coisas preciosas das nações. As nações virão, e encherei de glória esta minha casa, diz o Senhor. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor. Pode sentar, bendizendo e enaltecendo o nome de Jesus, glorificando a Deus por sua bondade, por sua misericórdia, compreendendo que tudo está de acordo com a vontade do Senhor, nada foge do seu controle, do seu domínio, nada foge do seu poder. E se viermos essa noite adorar o nome do Senhor, só veio aqueles que Ele permitiu, só chegaram neste lugar aqueles a qual o Senhor tem uma palavra a tratar com seus corações. Louvado seja Deus, e nos deu também uma oportunidade, que já foi dita nessa noite, que é privilégio de glorificar e bendizer o nome do Senhor, privilégio de enaltecer a Deus na beleza de sua santidade e de dizer o quanto Ele é bom, aleluia, o quanto Ele, louvado seja o nome do Senhor, tem preparado coisas tremendas para a nossa vida, aleluia, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, sem demora, vamos para aquilo que o texto nos oferece. O Senhor dos Exércitos, Ele diz uma vez e afirma outra para o seu povo, que iria abalar as nações, que iria fazer com que tudo que é natural fosse abalado, seja a terra, seja a aridez do deserto, seja os mares, seja onde tivesse rio ou por mesmo dos ares. O Senhor, Ele quer dizer que os quatro cantos da terra sofreriam com a ação do seu poder, que a natureza sentiria o peso da sua vontade, da sua determinação, daquilo que Ele havia designado para acontecer. E quando nós observamos isso, percebemos, é a vontade imperativa de Deus acontecendo. Quando Deus determina, ninguém pode impedir. Quando Deus vem realizar, ninguém frustra o plano do Senhor. E quando Deus quer fazer algo, Ele somente comunica para que os seus escolhidos, seus remanescentes, não fiquem alheios, não fiquem aleatórios daquilo que vai acontecer. Por isso, meus amados irmãos, é que a palavra ela tem abreviações daquilo que acontecerá no futuro, pois Deus não quer que a sua criação, os seus escolhidos, os seus eleitos, a qual aqueles chamou, que não fiquem dispersos e nem sejam apanhados nas armadilhas que o mundo vai oferecer, ou com um tempo difícil que se levantará. É importante perceber, Deus sempre avisou a sua noiva, Deus sempre avisou a igreja do tempo de dificuldade, do tempo de enfrentamento, do tempo de luta, do tempo de aflição, pois o Senhor declarou que estes homens, que quando se desviam do caminho, do propósito, se desviam daquilo que Deus tem preparado, eles trazem tempos complicados, eles trazem tempo de dificuldade. Mas eu louvo ao nome do Senhor, que até mesmo se tiver apenas um justo, Ele tem misericórdia. A palavra diz que Abraão intercede por Sodoma e Gomorra, mas não havia 100 justos, não havia 50 justos, não havia 10 justos, e ele pede pelo seu sobrinho Ló, o único justo que havia ali naquele lugar, e ele e a sua família são dispersos dali antes de chegar o juízo de Deus. Deus, meus irmãos, Ele poupa quando tem pelo menos alguém dentro daquela casa que glorifica, que exalte e que engrandeça o nome do Senhor. Ele é fiel, aleluia, para ouvir, receber e responder a uma oração de intercessão, onde este ente daquele lar, ele tem se entregado, ele tem dedicado, ele tem oferecido a sua vida ao Senhor. E isso nos encoraja, meus irmãos, nos encoraja a buscar a presença de Deus, pois Deus vai sim abalar a terra, Deus vai sim abalar os mares, Deus vai sim abalar o ar, Deus vai sim invadir a terra seca com o seu poder e com a tremenda força da sua glória. E a humanidade está preparada? Deus havia abreviado de fome, de peste, de guerras e rumores de guerra, de uma mortandade terrível,
Veio aí há 6 anos atrás a Covid-19, prostrando a humanidade. Quase todo o país teve um momento em que eram mais de 2.000 mortes por dia, e o povo ficou estarrecido. Como pode um micro-organismo, um vírus, causar tanta mortandade assim? Aleluia. E Deus foi mostrando que se Ele quiser, se Ele permitir ou fazer, nada fica, aleluia, somente Sua palavra permanece. Quem é o homem com a sua capacidade, com a sua inteligência, com a força do seu poder para resistir à vontade de Deus, para resistir àquilo que Deus tem para fazer? Não há quem possa deter a ação do Senhor na terra. E isto o profeta quer deixar bem claro. E isto o profeta quer mostrar, que as nações observarão estas coisas e verão que tudo que elas consideram preciosas, aleluia, não são nada, e que precisarão se prostrar diante do Senhor. Meus irmãos, venhamos abrir os nossos olhos. Aquilo que temos como precioso nada é diante de Deus. Aquilo que nós temos por precioso, que seja a glória e a presença de Deus na nossa vida. Isso é que é precioso. Quem tem presença de Deus, irmão, não se abala com a dificuldade desta vida. Ora, nesta mesma peste, nesta mesma mortandade que foi da Covid-19, muitos desesperados, com crise de ansiedade, com síndrome do pânico, achando que iam morrer. Enquanto isso, os filhos de Deus estavam, sabe como? Eu sei para onde eu vou. Se o meu Pai me levar agora, amém. Senhor, estou pronto, estou pronta para morar com o Senhor. Filho de Deus sabe, meu irmão, para onde vai. Filho de Deus sabe para onde Deus tem preparado um lugar para ele. Então ele não se abala com as coisas que podem acontecer, pois o seu coração de antemão foi preparado. Aleluia. Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que aquele que confia no Senhor, ainda que morto viverá. Que aquele, aleluia, que abraçou Cristo como seu Pai e foi adotado por Ele, sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que Ele é mediador de uma nova aliança entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então, meu irmão, não há necessidade de nos preocupar, somente confiar naquele que assumiu o controle da embarcação da sua vida. No dia que você confessou o nome dele, aleluia, foi abalado aquilo que estava na tua vida, foi rasgada a cédula da dívida que havia por conta do teu pecado, e Jesus assumiu a promissória dizendo: é meu, é minha, selou eu e você com seu Espírito Santo. E o que é que a gente vai temer? O que pode nos fazer, aleluia, a vida, o mundo, o tempo, as estações, se a nossa vida está guardada no Senhor? Nada temos que temer, irmãos. Nossa vida está guardada no Senhor. Olha para aquele que te amou primeiro e confia nele, aleluia. Aí o Senhor continua dizendo pela boca do profeta: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E a humanidade ansiosa, buscando acima de tudo o complemento que vem dado por aquilo que na antiguidade se chamava Mamon, um Deus opressor que movia o coração dos homens pela busca desenfreada das riquezas. Meus irmãos, ser idólatra dos bens materiais é pecado contra o Senhor. E a Bíblia faz questão de dizer que do Senhor é o ouro e a prata. É um alerta para mim e para você, um encorajamento. Ei, irmão, ei, irmã, fica tranquilo, fica tranquila. O teu Deus é dono do ouro e da prata. Se tu confia nele, quando a porta se fechar, você ora e ele abre outra. Se tu confia nele, a porta que ele abriu não tem onde que feche. Se tu confia nele, ele escancara a porta para você passar. E se não tiver porta, ele constrói um muro e põe uma porta lá e você entra por ela. Mas não se desespere, buscando desenfreadamente as coisas humanas e carnais, as coisas que a matéria cobiça, as coisas que, aleluia, muitos já pereceram por quererem simplesmente amar mais a matéria do que aquilo que o Senhor proveu para o homem no âmbito espiritual. Deus proveu para você abundância. Deus proveu para você frutos do Espírito Santo. Busque tais coisas, porque o resto ele te acrescenta. Agora, irmãos, é preciso fazer um adendo. Nós temos uma mania, né? Não nós aqui da igreja, mas eu digo o meio evangélico, de promover o que? A autocomiseração.
Não, porque a Bíblia diz que nós não podemos ser ricos. A Bíblia diz que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no céu. O sentido não é esse, o contexto não é esse. O contexto é que nós não podemos ser amantes do dinheiro. O contexto é que nós não devemos buscar desenfreadamente as coisas materiais, enquanto a nossa vida espiritual vai se perdendo. Durante o período da lei, o Senhor determinava o dia de sábado para o povo o santificar. E este sábado era proibido acender fogo, era proibido caminhar mais do que 1 quilômetro dentro de casa, era proibido até mesmo, se você tivesse posses, que os seus trabalhadores ou escravos fizessem qualquer coisa dentro da casa. Todo mundo tinha que descansar e devotar aquele dia para o Senhor. E o escritor de Hebreus diz que Deus não quer mais esta data. Deus não quer mais somente o sábado. Deus, ele é tão pleno que ele quer que o nosso sábado seja pleno. E o nosso Shabá, o nosso sábado, não é somente no dia de sábado, o dia de descanso, o dia que a gente para a nossa obra, o nosso trabalho, o dia que a gente volta para o Senhor é todo dia. Todo dia é tempo, um tempo chamado hoje é dado aos homens. Todo dia é tempo de você dedicar ao Senhor, de você, aleluia, adorar o nome dele. Aí eu te pergunto, Marina, eu te pergunto, Esther, esse tempo que vocês perdem no celular, esses tempos que vocês perdem sem fazer nada, não seria melhor estar louvando, bendizendo e agradecendo ao nome do Senhor? Eu lhe pergunto se não é melhor dedicar o tempo que a gente tem livre de descanso para ter um tempo de intimidade, de qualidade para com o Senhor. Qual é o nosso tempo de qualidade com Deus, irmão? Aí a gente vem à igreja querendo tudo de Deus. Aí a gente vai adorar o Senhor querendo tudo dele, sem entregar nada. Não, mas eu oferto, grande coisa. Muitos ofertam. Ah, mas eu cumpro com dízimo, grande coisa, muitos dizimam. Mas o teu tempo de qualidade, teu tempo de adoração, a tua oferta agradável, aprazível aos olhos do Senhor, aquilo que não fede nas narinas de Deus, aquilo que engrandece, aleluia, a tua fé no Senhor, aquele momento em que você pega, para louvar, chora, se derrama na presença de Deus, aquele momento em que você ora, intercede pelas pessoas que precisam de Deus, da tua casa, da tua parentela, do teu trabalho, do teu círculo de amigos, aquele momento em que você dedica tempo para conversar com aquele que te amou quando tu não era ninguém, a não ser um pobre, cego, miserável e nu, pois é assim que a Bíblia classifica aquele homem que não tem Deus, aquela mulher que não tem Deus. Mas quando a gente encontrou o Senhor, Ele lavou as nossas feridas, Ele pagou a dívida que havia do nosso pecado, Ele nos deu uma veste de santidade, um anel no nosso dedo, como uma aliança de que agora somos filhos dele, e nos preparou com sandálias para pregar o Evangelho, para fazermos a obra dele e trabalharmos para o Senhor. Então, meu irmão, como está o nosso tempo com Deus? É um tempo de qualidade? É um tempo que o Senhor poderia olhar e dizer, verdadeiramente este meu filho, esta minha filha, apresenta para mim um devocional digno, honroso, aleluia. A igreja, no geral, ela tem um trabalho, né, que se chama consagração, separação de obreiros e obreiras para serem ungidos, e o trabalho de consagrar, de você orar, apresentando a vida para o Senhor. Eu lhe pergunto, irmão, não quero que você me responda, você se consagra ao Senhor? De manhãzinha você acorda, faz a pequena oração, antes de dormir, você dedica o agradecimento devido ao Senhor, mas que essa consagração não seja só petição. Nós temos que parar, irmão, de só pedir. Por que a gente não começa agradecendo? É tanta coisa que Ele nos dá, quase nada devolvemos. Isaías diz que as nossas obras são trapo de imundície diante da misericórdia e da bondade de Deus. Então que a gente apresente a nossa oferta de agradecimento. Chegar diante de Deus, Senhor, sou grato por tudo que o Senhor tem feito. É o fôlego de vida. Se eu acordei foi porque o Senhor é bom. Se eu estou de pé, porque é a tua misericórdia. Se eu tenho alguma saúde, é bondade do Senhor. Se eu posso abraçar minha família, é misericórdia tua. Comece agradecendo, para no final, se tiver um espaço, aí você pede. Mas não viva só de pedir.
Meu Deus, me dá. Meu Deus, eu quero. Meu Deus, eu queria. Não, agradece primeiro. Veja, do Senhor é a prata, dele é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, diz o Deus de batalha. O Deus que batalha pela tua vida, Ele tem o controle sobre ela. E Ele está falando através da sua palavra, que se você crer nele, não te falta o pão. O salmista, no Salmo 37, versículo de número 25, ele vai dizer que nunca viu desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Nunca esteve o justo desamparado, e nem mendigará o pão, pois Deus proverá. Irmão, mas não tem na despensa. Deus envia alguém. Lembra de Elias? Elias estava entregando o recado de Deus para Jezabel, foi perseguido, teve um momento de depressão, estava ele na caverna, e Deus fala com ele na brisa suave, ele sai para lá, e observa uma coisa, um corvo entrega a ele um pedaço de carne, e o anjo coloca em cima de uma pedra um pão assado. 2 milagres ali. Um pão, para ser pão, ele precisa da junção de elementos, é o trigo, é o sal, é a água. A massa precisa ser mexida e depois aquecida. Aquele bolo forma-se um pão. O milagre foi provido em cima de uma pedra. Segundo milagre, um corvo, que é um animal de rapina, um animal que come carne. Ele não come na carne que o profeta recebe. Ele não toca, ele somente entrega. Aí você fica se perguntando, mas irmão, por que é que o corvo não pode tocar? Porque o corvo, já que é um animal de rapina, carnívoro, por que é que ele não comeu a carne do profeta? Porque aquele que é do profeta é do profeta. Aquele que é teu. Aquele que Deus te confiar é seu. Não abra mão, não largue, não solte. Senão, haverá amargura no final destas coisas. Às vezes as pessoas não entendem. Estão silenciosamente abrindo mão daquilo que Deus os entregou, daquilo que Deus os confiou. Deus te confiou teu casamento, então segura. Abre mão não. Porque se você não fizer a sua parte, aleluia, o corpo leva. Se você não fizer a sua parte, a ave de rapina leva embora. Então não abra mão daquilo que Deus te entregar. O profeta, ele entende que Deus estava com ele, que Deus iria prover na dificuldade, na escassez. Havia anos que não chovia, havia uma seca tremenda, e ele achou que ia morrer naquele lugar, em sua depressão. Mas Deus proveu. Deus é Deus de providência, irmão. Deus é Deus de provisão. Deus não é somente Deus de providência, porque a providência é imediata. Deus é Deus de provisão. Ele provê para o futuro também. Não é somente no imediato, é no futuro. Louvado seja Deus. Deus proveu Jesus para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Ele proveu Jesus para nos libertar da maldição do pecado. E isso mostra o quão grande é o Senhor. Porque no final, meus irmãos, no versículo de número 9, a qual nós vamos ler, o profeta vai dizer que a glória desta última casa é maior do que a da primeira. A glória da última casa é maior do que a da primeira. Alguns apontamentos aqui são interessantes. Primeira coisa que eu quero te lembrar: não importa como você começa, importa como você vai terminar. Tanta gente começa muito bem, mas não consegue segurar a onda, não consegue segurar dificuldades, não consegue segurar na mão de Deus e resistir, e acaba perecendo no meio da jornada. Muita gente começa mal, cheio de problemas, cheio de dificuldade, muita coisa para se libertar, mas termina guardando a fé, termina completando a carreira, termina com o Senhor e vai gozar e desfrutar das bênçãos daqueles que entregaram a vida para Deus. O importante não é como começa, o importante é como termina. A glória da segunda casa é bem maior, é superior do que a da primeira. Olha qual foi a primeira casa. A primeira casa foi o templo de Salomão, a casa de Deus edificada. Esta casa foi edificada com todo o luxo que você possa imaginar. O rei Irão mandou madeiras nobres, a rainha de Sabá deu presentes de ouro, ouro de Ofir chegou naquele lugar. Veio para aquela organização do templo bronze, latão, prata, cipreste, todo tipo de madeira nobre, especiaria e metais preciosos, para a construção dos adornos, dos átrios, dos tabernáculos, para que aquele templo fosse
algo onde Deus estaria glorificado, mas na estética. Por fora estava tudo muito lindo, por dentro estava tudo muito complicado. Se você olhar, irmãos, a trajetória depois da construção do templo de Salomão, a história dos reis de Israel, poucos reis, é só olhar livro das crônicas que você vai ver, poucos fizeram o que era reto perante o Senhor. Israel mesmo se dividiu entre Judá e Israel e 10 tribos, e Judá ficou com outra tribo apartado do povo de Deus. Era uma divisão do reino, onde nós percebemos que Deus já não estava mais como centro de tudo para eles. Desde o dia, irmãos, que eles quiseram constituir um rei, a qual o Senhor, conversando com Samuel, e o povo queria um rei, queria levantar um rei em qualquer coisa, eles mesmos levantaram Saul, e Deus deixou que aquela primeira casa, aquele primeiro rei, fosse conforme a vontade deles, para que eles pudessem entenderem que boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus e não a vontade do homem. E na vontade do homem, Saul foi levantado. Somente 3 anos Saul passa na presença de Deus. Depois Saul se desvia e fica boa parte do tempo em que reinou desviado, buscando as médiuns espíritas, buscando conselhos com os ímpios, fazendo tudo para permanecer como rei de Israel, até mesmo trocando a sua comunhão com Deus, até mesmo fazendo o que desagradava o Senhor, até mesmo desobedecendo as leis de Deus. E quando buscou a Deus, ele só buscou para não perder o trono. Mas o Senhor depois levanta Davi, e Davi tem menos falha que Saul? Tem não. Davi tem mais falha do que Saul. Davi é mais pecador do que Saul. Mas havia algo no íntimo de Davi que pouca gente lembra, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Não porque o coração de Deus tinha falhas como tinha Davi, mas porque ele amava a presença de Deus mais do que a sua posição. Davi amava mais a presença de Deus mais do que a coroa do reinado. Davi amava mais a presença de Deus mais do que qualquer coisa que ele pudesse oferecer. Eis o diferencial para aquele que entregou a sua vida ao Senhor. Você ama Deus por aquilo que Ele é, ou por aquilo que Ele pode fazer e por aquilo que Ele pode te colocar? Essa era a diferença entre Saul e Davi. Saul queria a posição, Saul queria a coroa, Davi queria a presença, Davi queria a intimidade. Busca a intimidade, porque esse rei da glória, ele diz que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. E assim, irmãos, a gente faz outro paralelo. Olha o tamanho de Saul. Saul era forte, era bonito, era da tribo de Benjamim. Saul era renomado, Saul era herói de guerra. Davi era um menino de boa aparência, pastor de ovelhas, e que foi escolhido por Deus, onde era o menor da casa de Jessé. Quando Samuel vai ungir, ele olha como todos os outros israelitas olharam. Chama Simeia, Deus não confirmou. Chama Abinadab, Deus não confirmou. Chama Maleque, Deus não confirmou. Não, mas Jessé, cadê os teus filhos de guerra? São só esses aqui? Não, tem outro filho que está lá no campo, um pastorzinho de ovelha, mas ele é moço, ele é ruivo, ele tem uma aparência boa, é um menino bonito, ele não é para essas coisas não. O menor da casa. Ele é ungido e escolhido, porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. E o templo, meus irmãos, que foi levantado, o templo de Salomão, era um templo luxuoso, maravilhoso, mas foi feito segundo o coração do homem. Foi feito por uma maneira em que Deus não estava mais lá. Deixa eu te lembrar, a Bíblia diz, no livro, aleluia, do profeta Ezequiel, que houve um momento em que os sacerdotes começaram a chorar, porque viram a glória de Deus saindo do templo. O povo de Deus pecou, se afastou, se prostituiu, se idolatrou, e começou a ver que a glória de Deus havia se retirado do templo. E eles começaram em alta voz a gritar: Icavode, foi-se a glória de Deus. Meus irmãos, eles estavam preocupados, porque a glória de Deus havia se retirado do templo. Sabe o que é que torna o templo glorioso? A glória de Deus, a presença de Deus. O que torna uma mulher importante é a presença de Deus. O que torna um homem importante, a presença de Deus. O que
que nos faz belos, o que nos faz inteligentes, sábios, capacitados, é a presença de Deus, irmão. Não é a nossa presunção, não é a nossa vontade. O texto está dizendo que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, sabe por quê? Porque depois foi construído um novo templo. O templo de Salomão foi derribado, foi destruído, e foi se levantado um templo que era da época de Zorobabel. Não era um templo luxuoso, não era um templo, meus irmãos, com poltronas, com ar-condicionado, um templo cheio de multimídia, cheio de coisas para atender o conforto daqueles que estavam lá. Era um templo parecido com o nosso, 4 paredes, cadeiras simples, mas pessoas querendo adorar o nome do Senhor. Era um templo onde, quando o sacerdote queria colocar a planta do pé, não conseguia ficar em pé, pois tamanha era a glória de Deus. A glória de Deus enchia o templo, que aqueles que estavam fora começavam a chorar, olhando para si mesmo, enxergando neles as suas culpas e dizendo: como alcançaremos o perdão de Deus? A glória de Deus invadiu o templo de Zorobabel, a ponto dos homens perceberem que a glória da segunda casa era bem maior do que a da primeira. E da mesma forma eu quero te fazer um paralelo entre Adão e Jesus Cristo. Adão perfeito, bonito, mas errou, mas caiu, culpou a mulher, culpou Deus e não conseguiu permanecer de pé. Adão foi destituído do paraíso do Éden, e isto porque achou nele o pecado, porque ele ouviu a mulher que foi seduzida pela serpente, e eles dois juntos caíram na armadilha do diabo. A primeira casa falhou, o primeiro templo falhou. Se você parar para observar, irmãos, Adão tinha tudo para dar certo, foi criado para ser perfeito. Nele só havia, aleluia, de oferta, né? Pelo pecado, aleluia, só havia oferecimento de pecado, aquilo que a serpente falava, e ele tinha autoridade para repreender a serpente. Ele não precisava dar ouvido à voz da serpente, mas Adão ouviu e caiu. Adão junto com Eva falharam. O primeiro templo, observe, ele olha para Deus. O Senhor diz: Adão, o que é que tu fez, Adão? Ele diz: Senhor, faz o que você me deu. Como é que o camarada tem coragem de culpar Deus pelo erro que ele cometeu? Já parou para pensar que eu e você temos um pouco de Adão muitas vezes? A culpa é dele, a culpa é dela. Ele não me dá mais atenção, ela não liga para mim, por isso que não deu mais certo. A culpa sempre é do outro, nunca é nossa. E a nossa parte? E a parte que nos cabe? O Senhor nos manda obedecer e ser fiel. O Senhor nos manda conhecer a palavra e praticar. Por que não praticamos? Não podemos culpar a Deus. Não, Senhor, essa luta é muito grande, eu não vou conseguir, não vou resistir, eu não vou vencer. Vai culpar a Deus pela luta que Ele permitiu? Lembre-se que Deus só permite a tentação que é humana. Deus só permite a provação que você possa resistir. Então, não há desculpas para nós. A nossa vida precisa estar diante de Deus justificada, com a glória da segunda casa. Aí vem a segunda casa, Jesus, onde Isaías vai dizer que era um homem sem feição, um homem de dores, um homem de face sofrida. Meus irmãos, se você parar e ver uma pessoa que trabalhou de sol a sol, com 50 anos, parece que ela tem 90, sofrida, muitas dores, muitas lutas, muitas aflições do trabalho braçal, do trabalho do campo, exposto ao sol. Assim era Jesus, um homem que tinha as suas feições marcadas pelas dificuldades, um homem de aparência comum, mas a glória da segunda casa, a glória do segundo templo era maior que a da primeira. Jesus, na condição de homem, ele suplantou tudo aquilo que Adão deixou de legado. O legado de Adão, meus irmãos, é andar com Deus e pecar. O legado de Jesus é andar com Deus e ser fiel. E a glória da segunda casa é aquilo que nós copiamos hoje para a nossa vida. Louvado seja Deus. A glória da segunda casa é bem maior que a da primeira. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O tempo de Deus, irmãos, é algo que nós precisamos confiar. Na glória da segunda casa há um interstício de tempo. O templo é destruído e o outro templo é construído. E há um interstício de tempo do velho homem para o novo homem.
Quando você é batizado, você se torna nova criatura. Há um interstício de tempo da tua vida pregressa para a tua vida agora atual, onde você, neste presente que Deus deseja para você, um presente onde você coloca a sua vida na mão do Senhor, onde a glória da segunda casa é revelada. Não olhe, meus irmãos, para o Kairos, aleluia, porque o Kairos é o tempo de Deus, é o tempo que você não compreende. O teu tempo é o Logos, é aquele do relógio, que já já vai nos deixar na condição de se organizar e ir para casa. Mas o Kairos de Deus, ele é diferente. O Kairos de Deus é o tempo do Senhor. Ele ocorre com a determinação da vontade de Deus para a vida de cada um. E você que está aguardando algo da parte do Senhor, confia, faz como Ezequias, e ao receber um recado de morte do profeta Isaías, filho de Amós, ele vira o rosto para a parede e diz tudo o que havia feito, de como teve zelo pela obra do Senhor, pela sua palavra, de como derribou os postes ídolos, de como se voltou para adorar o nome do Senhor, e que agora queria ele um pouco mais de tempo. Isaías volta, irmão, e diz: olha, o Senhor te acrescentará mais 15 anos. E para que ele soubesse dessa verdade, o relógio de Acais retrocede 45 graus. O tempo volta atrás. Deus tem uma habilidade, meus irmãos, de nos fazer voltar a viver o tempo que você teve o seu auge. Qual foi o teu auge diante do Senhor? Aquele tempo que você orava dia e noite, aquele tempo que você dedicava ao Senhor o melhor do seu interior, aquele tempo em que você não queria saber de mais nada, a não ser engrandecer o nome dEle. Deus quer que você volte a este tempo, ao tempo da adoração, ao tempo da comunhão, ao tempo da intimidade, ao tempo em que você tinha a ousadia de colocar a mão sobre o enfermo e orar, ao tempo que você tinha a ousadia de porta em porta dizer que Jesus salva, cura e liberta, ao tempo que você tinha a ousadia de buscar a Deus pela madrugada em propósito, ao tempo que você tinha coragem de dizer que só o Senhor é Deus dos 4 cantos da cidade, ao tempo que você fazia questão de perder qualquer coisa, mas não perdia um momento de adoração. Deus quer que você volte a este tempo, irmão, a este tempo de cantar, este tempo de adorar, esse tempo de comungar com o Senhor, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia nele e no seu poder. A glória da segunda casa, ela é maior que a da primeira. A primeira casa, ela se desfez na armadilha que o pecado trouxe. A glória da segunda casa, ela permaneceu, pois nada ofusca a glória e a presença do Senhor. A segunda casa, ela fica de pé, porque a intenção dela não é ser bonita, a intenção dela é glorificar a Deus. A segunda casa permanece porque a intenção dela não é ser reconhecida, mas fazer com que o nome de Deus seja reconhecido. A glória da segunda casa, ela permanece, pois ela importa em agradar ao Senhor e não importa em agradar aos homens. A glória da segunda casa, ela permanece quando a vontade de Deus é estabelecida no centro do teu coração. Por isso, irmão, que você contemple a glória da segunda casa, se colocando como filho de Deus, aleluia, lavado, remido, redimido, comprado pelo sangue carmesim, que não abre mão de ser esta segunda casa, seja o tabernáculo de Deus entre os homens, seja a habitação do Senhor. Teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Deixa Deus te habitar, deixa Deus te encher, deixa Deus te usar. Permita que o Senhor faça morada dentro de ti. Não deixa, meu irmão, não deixa, minha irmã, que as coisas deste mundo, aquilo que o mundo tem oferecido, venha rondar a tua mente e te afastar daquilo que é o propósito do Senhor para a tua vida. Deus te escolheu para ser tabernáculo, para ser habitação do Senhor com os homens, para que o mundo veja Ele dentro de você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos orar, vamos agradecer o nome do Senhor. Ó Deus bendito, Pai amado, Senhor das luzes, exaltamos o teu nome neste lugar.
Queremos reverenciar, meu Deus, a tua presença. Sem a tua presença, meu Senhor, o que seria de nós? Sem a tua misericórdia, meu Senhor, o que seria de nós? Sem a tua graça, meu Senhor, o que seria do homem? Ó Pai, muito obrigado, meu Senhor, que enquanto o mundo nos odeia, nos persegue, o Senhor nos ama, o Senhor nos quer, o Senhor conta conosco para fazer a diferença neste mundo. Meu Deus, obrigado, Paizinho querido, por ter nos escolhido. Como já foi dito nesta noite, é privilégio ser escolhido do Senhor, estar na tua casa para te adorar. Pai, muito obrigado, graças te rendemos, meu Senhor, pois estamos aqui, meu Senhor, aleluia, alguns cansados, alguns, meu Senhor, com algumas preocupações da sua vida, mas eu quero te pedir, meu Senhor, não olha para isto, meu Senhor, olha para a nossa adoração, olha para o nosso coração, meu Pai, que veio buscar a tua presença, que veio buscar te adorar, que veio buscar, meu Senhor, de ti, que veio buscar o teu Espírito Santo. É o teu Espírito que queremos, é o Senhor que desejamos, é o Senhor que buscamos nessa noite. Nada nos importa, meu Senhor, a não ser fazer a tua vontade, a não ser ouvir a tua voz, a não ser te obedecer, meu Senhor da glória. Que o teu tempo se cumpre em nós, que o tempo do Senhor chegue até nós, um tempo de cantar, um tempo de glorificar, um tempo de ser mais santo, um tempo de ser mais obediente, um tempo de ter mais compromisso, um tempo de estar diante de ti, meu Senhor, como fiel adorador. Adorador, meu Senhor, é a única coisa que servimos. Adorador, meu Senhor, é a única coisa que sabemos. Ser adorador, meu Senhor, é a única coisa que queremos, ó Pai querido, pois o adorador, ele tem lugar de reserva. O adorador, ele tem lugar, aleluia, na tua presença, no teu coral. O adorador, ele tem lugar, meu Senhor, no céu que tu preparou. O adorador, ele tem lugar junto com aqueles que vão glorificar e exaltar o teu nome. Por isso estamos aqui, ó Pai, porque o Senhor preparou o caminho, porque o Senhor designou por intermédio do teu Filho a nossa vitória. Graças te damos, meu Senhor, glorificamos o teu nome, adoramos a ti, Senhor, na tua santidade, pois ela é bela, ela é santa, ela é tremenda. O Senhor é